Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Chicon, sou arquiteto urbanista. Eu ajudo arquitetos e engenheiros a faturarem mais para o seu escritório na área que mais cresce, que é a regularização de imóvel. Eu estou nessa área há 19 anos e eu posso falar com toda certeza que é a área que mais cresce. Um pouco mais para frente eu vou falar para vocês. Quando eu comecei a minha carreira nessa jornada, trabalhando sempre com regularização de imóvel, desde a concepção da matrícula ali até a regularização da construção, lá no começo, lá em 2004, não tinha quem me ajudasse, não tinha quem me desse o caminho, quem me falasse para onde que eu tinha a seguir. Onde eu fazia as consultas, onde eu fazia as análises. Os órgãos públicos eles eram mais precários de como eles são hoje. E a informação ela não chegava para a gente de uma forma certa, correta. Sempre vinha com uma informação truncada, porque na maioria das vezes nem o funcionário público sabia passar a informação correta para a gente. E ao longo desses anos, eu fui trabalhando, fui fazendo, fui errando, fui aprendendo, fui diversificando e hoje eu estou nessa área há 19 anos. O intuito de eu estar aqui hoje é como eu bati cabeça lá atrás, como eu bati cabeça há 19 anos atrás ao longo desse período. E por isso eu resolvi criar um treinamento para ajudar todo mundo. Quando eu saí da faculdade, eu nada sabia. Eu tive lá um semestre que foi de um projeto que nós tivemos, de um ampassanzinho, uma coisa bem leve, dizendo que ia chegar num certo momento da nossa vida, em algum projeto, a gente ia ter que se debater com o órgão público. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer a faculdade nessa área, eu já trabalhava. Eu era do ramo do comércio, eu não aguentava mais aquela vida, joguei tudo para trás e comecei uma carreira nova. Aqui nas aulas eu falo isso. Assiste lá a aula 1, que eu conto toda a minha história. Por isso que eu falo, é sempre possível recomeçar, mesmo numa área que você nada saiba. Ainda mais quando tem alguém que estende a mão para você e leva você junto, coisa que na minha época eu não tinha. Eu tive que aprender na raça e na coragem. Vou falar um pouquinho sobre o treinamento que vocês estão aqui. Para vocês que chegaram, vocês assistiram as 3 aulas de vocês estão aqui, isso vai fazer todo sentido. Se você chegou só aqui agora, eu vou te dar um resumão daquilo que eu falei nas três aulas, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Quando eu comecei nessa área, eu comecei só fazendo a regularização da placa dos comércios, aquela placa que tem em frente ao imóvel onde tem o nome da loja. Eu fazia só isso. De lá começou a aparecer as licenças de funcionamento, que é o chamado os alvarás da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, e na sequência começou a solicitação da regularização da construção, que é quando alguém constrói fora da legislação e a pessoa quer regularizar, porque não tem quanto aprovado, isso não está verbado na matrícula, nada. E é aí que eu entrava, só que eu não era formado. Então, nesse momento, eu comecei a fazer parcerias com outros arquitetos e engenheiros, onde eu fazia a captação do cliente, fazia a cara do cliente no órgão público, e essas pessoas que eu fazia as parcerias, eles eram as pessoas que executavam os projetos. Depois que eu me formei, eu mesmo comecei a executar os meus projetos. Parece que foi lindo, maravilhoso, mas não foi, né? Um começo, ele é simples, ele realmente ele é difícil, exige muita dedicação e muito do nosso respeito e carinho com o nosso cliente, com tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ao longo do caminho eu fui. Eu não tinha ideia o que era a avaliação de uma matrícula, que é o documento de propriedade do imóvel, não sabia o que era uma transcrição, não sabia o que era o contrato de compra e venda. Lá na aula eu explico isso, que é tudo isso que eu ensino no treinamento. Então, como eu não sabia o que era uma matrícula, um registro de imóveis, teve muitas vezes que eu acabei dando algumas cabeçadas em alguns processos. Ainda bem que eu sempre tive pessoas boas na minha frente que sempre me ajudaram a fazer as minhas aprovações, as minhas regularizações. Então, um dos erros que muita gente comete é não saber o que é um documento de propriedade, não saber avaliar. Mesmo se o exercício está em mãos, não sabe ler, não sabe o que é uma verbação. Esse é um erro drástico. Primeira coisa, quando você pega uma matrícula, você tem que fazer a compatibilização das informações da matrícula com o IPTU do imóvel, com a propriedade. Isso aí tá ok? Já parte para a parte de projeto, ver se a construção que tem lá é passível de regularização, dependendo das formas, regulação da prefeitura, uso capião, e ali você já consegue pegar na mão do seu cliente e levar a fazer a regularização do imóvel dele. Então, é isso que eu aprendi ao longo dos anos e que eu estou aqui colocando para você. O que te deixa cada vez mais próximo de fazer 10 mil reais por regularização de imóvel ou por projeto. Vamos lá. Quando você começa a minimizar os seus erros, seus processos começam a tramitar mais rápido. E quanto mais rápido o seu processo tramita, mais junto do seu cliente você está. Muita gente às vezes não sabe como fazer o trato com o órgão público. Aqui eu ensino de uma forma simples, de uma forma correta, parece que é uma coisa do outro mundo, e não é. Na aula 2 eu falo bastante sobre isso. E aqui no treinamento
todas as aulas eu intensifico ao máximo. Por quê? Porque eu quero que você saia do ponto zero, você aprenda a fazer uma regularização de imóvel, mas não só aprender, você tem que faturar mais de 10 mil reais por projeto com isso, e você tem que ser um cara conhecido, um cara requisitado. Ao longo do caminho, eu teve uma fase da vida que eu só trabalho com indicação. Faço Google Ads, faço Instagram, mas a minha gama de clientes, ela vem por indicação. Por quê? Porque eu sempre trabalhei de maneira correta, sempre trabalhei de maneira honesta. Uma das coisas que tem muito nesse ramo, tem muito picareta. Então eu estou aqui para que você não seja essa pessoa, seja uma pessoa honesta, correta, saiba cobrar, saiba executar todo o trabalho que nós temos que fazer para o nosso cliente. Quando eu falo que a área que mais cresce, é por isso que nós, regularizadores de imóveis, nós existimos. Hoje, o Brasil ele tem 60% das edificações irregulares. Qualquer lugar que você anda na rua, até às vezes no próprio imóvel da qual você mora, ele tem algum problema de documentação. Pode ser uma falta do habite, uma falta de regulação da construção, às vezes até a falta do documento de propriedade. Tem muitos imóveis que às vezes não tem. É onde entra o nosso trabalho do regularizador. Hoje em dia, existem muitos loteamentos irregulares e loteamentos clandestinos. Loteamento irregular é quando uma pessoa tem uma fazenda ou ela faz algum negócio com o loteador, esse loteador inicia algumas aprovações na prefeitura e ele não finaliza. E aí, ele não finalizando esse processo, cada pessoa que compra o seu imóvel, ele não consegue depois transferir desse incorporador, desse loteador para o lote para o nome dele. Ele fica preso somente no contrato de compra e venda. E tem o loteamento clandestino. Esse é o pior que existe. O cara fatia a terra de qualquer jeito, vende os terrenos, desaparece, depois cada um que corra atrás do seu prejuízo. Então é por isso que existem pessoas honestas como nós, que estamos aqui para levar a dignidade. Um regularizador de imóvel, ele leva dignidade para o cliente. Ao longo desse caminho, vocês vão ver que vão chegar pessoas que às vezes moram no imóvel há mais de 30 anos e nunca teve um documento. O cara só tem um contrato de compra e venda, um contrato que comprou numa papelaria, preencheu e assinou. Ele não tem essa regularização. Aqui no treinamento, eu falo sobre o uso capião e sobre a importância da parceria no processo de uso capião com um advogado. O advogado não faz uso capião sem o arquiteto e engenheiro, o arquiteto e engenheiro não faz uso capião sem o advogado. Isso é uma parceria que aqui no treinamento eu explico bastante. Esse treinamento aqui, ele é dividido em módulos, onde eu pego do começo, onde você faz as análises da matrícula e do IPTU, como eu já falei, como você monta um estudo de viabilidade técnica legal, porque para você fazer 10 mil reais no projeto, você precisa de um estudo de viabilidade correto, com mais dentro da normalidade, para que lá na frente você não tenha surpresas. Você não chega no meio de um processo do seu cliente, está tramitando, e aí de repente, olha, faltou essa informação passou batido, eu não vi, isso não pode acontecer. Às vezes as legislações elas têm algumas coisas obscuras que nós não sabemos. Vou contar um caso rápido para vocês aqui. Eu estava fazendo a regularização do imóvel, onde ele estava numa área envoltória de tombamento histórico, porém a resolução de tombamento era de 91, a construção ficou pronta em 88, logo, direito adquirido, ele ficou pronto antes da legislação. Só que, em 1976, existia uma indicação de tombamento do IPHAN para aquela região. Ninguém sabia, nem o próprio órgão de tombamento. O que aconteceu? A gente regularizou, só que o nosso cliente teve que pagar uma multa. Ele precisava e a regularização ele fez. Então, por que eu falo isso para vocês sobre estudo de viabilidade técnica legal? Para a gente esmiuçar o máximo de informação que aquele lote, que aquele imóvel, ele pode trazer para a gente, para nós minimizarmos algum problema que possa dar no futuro. Isso eu esmiuço tudo. Quais são as certidões, onde tem que buscar, eu esmiuço isso a fundo. Como você fazer um projeto de reforma, como você fazer um projeto de regularização, como você tirar as certidões de Comar, que é gabarito de altura, alvará de corpo de bombeiros, alvará de funcionamento, habite, certificado de conclusão, CND do INSS, todas as legislações que você tem que utilizar, não importa a cidade que você esteja, toda cidade tem um plano diretor e um código de obras, e isso eu detalho de uma forma completa, onde você fazendo, você vai concluir. E no final de tudo, eu peguei um guia da regularização imobiliária. O que é isso? É todo esse treinamento de uma forma escrita. Ele é um PDF muito bom, onde você assiste às aulas para todo o projeto de regularização que você for fazer. Você usa esse PDF, que lá tem o passo a passo de tudo que você tem que usar.
Você assistiu às aulas, você vai usar esse guia, você vai conseguir usá-lo de ponta a ponta. Eu faço convite aqui para todo mundo. Lá nas aulas nós temos as provas de quem já fez esse curso, de quem se deu bem, de quem já está faturando mais de 10 mil reais por regularização de imóvel. Eu aguardo todo mundo lá na aula. Dá uma olhada aqui embaixo, nós temos os bônus, nós temos as garantias. Eu vou assessorar vocês em 3 projetos. Nós temos plantão de dúvida no WhatsApp, plantão de dúvida por e-mail, plantão de dúvida em sala fechada. Você não vai ficar sozinho. Você vai ter sempre alguém para te auxiliar. Ou eu, ou alguém da minha equipe vai dar sempre o suporte para você. Caso minha equipe não tenha a capacidade para ser uma dúvida pontual, eu estou aqui sempre para ajudar. Rola para a página para baixo, dá uma olhada que a gente tem no curso. Eu espero vocês do outro lado da aula. Vamos lá, fazer mais de 10 mil reais por regulação de imóvel, por projeto. Faço fé que todo mundo participe da nossa comunidade.